É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos ao debate descentralizado. Eu sou o Rodrigo, sempre trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas, inteligentes, para você aprender a navegar nessa transformação digital que estamos passando nesse momento. No debate de hoje, nós vamos conversar sobre Bitcoin, imposto e o seu bolso. E para falar sobre isso, nada mais, nada menos que as especialistas que nós temos aqui na nossa tela, Ana Paula Rabelo, conhecida como a loira do imposto do portal Declarando Bitcoin, e a Taigra Martins, também especialista em Bitcoin, imposto de renda e também Forex, né, Taigra? Exato. Perfeito, então. No bate-papo de hoje, pessoal, nós vamos seguir aqui a nossa linha de raciocínio, tá ok? Começando como a Receita sabe se eu tenho Bitcoin, se eu comprei numa exchange nacional ou internacional, tá ok? E como o pessoal aqui dentro do Brasil fica sabendo. Vamos comentar também no próximo tópico. Eu pago imposto quando eu compro Bitcoin? E se quando você declara Bitcoin você tem que pagar imposto também? Ou somente a formalidade de declarar e depois mais para frente vem a cobrança de imposto? Quais as dificuldades para o contribuinte, para você que quer fazer a sua própria declaração, os melhores passos e processos para não cometer nenhum tipo de erro? E quais as dificuldades para os contadores, advogados e o pessoal de TI? Pois muita gente quer se especializar nesse ramo e como estamos ainda no começo, existem várias oportunidades de negócios. E no final, tributação no metaverso. Toda essa conversa relacionada a terreno no metaverso, casa no metaverso, tem que pagar 2 vezes o IPTU ou não? Vamos lá então, Ana, conversando aqui, como a Receita Federal sabe se eu tenho Bitcoin? Vou começar com você, Ana. Olá, olá, olá. Muito feliz de estar aqui em mais um debate descentralizado. Esse é um canal que eu tenho muito carinho, né? Afinal, é o canal aí que batizou a loira do imposto, né? Então, o Há um bom Rodrigo, tempo atrás, né? há um bom tempo atrás, mas assim, de lá para cá, assim, só tenho a agradecer ao Rodrigo sempre. Eu digo que o Rodrigo é um dos meus padrinhos aí, né? Um dos mais importantes aí, né? O Loira do Imposto aí é devido ao Rodrigo. Muito bacana estar aqui. Bom, a gente tem aqui que entender uma série de coisas. Eu sempre falo, né? Eu tenho lá no meu canal, no Saque da Loira, lá no Instagram. Eu falo disso no meu e-book, eu falo disso sempre em todas as mídias, que é a questão da IN 1888. Hoje a gente tem aí, a partir do advento da IN 1888, a Receita Federal, né, com a possibilidade de olhar, sim, para as nossas transações em criptoativos. E isso é uma obrigação que, no caso de operarmos em exchange nacional, essa obrigação é compulsória da exchange a partir de qualquer valor. Né? E, por outro lado, existe a responsabilização do contribuinte, né? Ele passa a ser obrigado quando ele opera fora de uma exchange nacional, ou seja, no estrangeiro ou no peer-to-peer, quando acima de 30k no mês. Então, operou aí transacionou, né? E aí essa obrigação passa a ser dele. E esse, hoje, é um dos maiores instrumentos da Receita Federal para saber das nossas operações. Mas a gente tem que ter uma coisa muito clara. Primeiro, não é só isso. A Receita Federal, a gente tem que lembrar que ela tem acesso a bancos, né? Ela tem acesso a informes de rendimento bancários, ela tem acesso aí a DIMOB, que traz para nós aí as movimentações cartoriais, né, de aquisição, venda de patrimônio. A gente tem aí outras informações que a Receita pode ter. São diversos os cruzamentos com os quais a Receita pode efetuar com isso. Então, não dá para se basear simplesmente do não ter IN ou ter IN. Eu vou dar um exemplo aqui, que é a questão do... a gente tem hoje, né, a figura de uma exchange no estrangeiro que aceita depósito em reais, né? Todo mundo sabe aí qual é. E essa exchange, que até então era uma empresa no estrangeiro e não estava fazendo a IN 1888, a gente tem agora informações, inclusive, do CEO da empresa, que fez a rota do descobrimento aí no Brasil, né? Com governadores, com o pessoal da economia, com o pessoal do desenvolvimento, tirou foto no Cristo e etc., que está, de fato, formalizando a exchange no Brasil. O que acontece
com o cidadão que tem lá operações, tem saldo lá e nunca declarou. Ele vai ser obrigado a declarar. Então, isso é uma coisa assim que pode sempre acontecer. A gente tem exemplos de outras empresas estrangeiras que, ao vir para o Brasil, já imediatamente abriram o CNPJ, né, abriram empresa e já começaram o advento da IN 1888, que não é o caso dessa que estamos falando, que é uma das mais usadas hoje no Brasil. Então, assim, não dá para se basear nisso. Eu sempre digo assim, qual é a forma de não declarar... não declarar nada dos meus criptoativos, qual é a forma de eu não declarar meus bitcoins, é só levando para o caixão. Se não levar para o caixão, não comprar nada, nunca o governo vai saber. Se não, se Certo. pretende gastar, se quer comprar, se quer operar, em algum momento tu vai ser pego. Tigra, diga lá. Eu acho interessante essa consideração e, inclusive, quando a pessoa levar para o caixão, o patrimônio fica para a família também não vai poder gastar, né? Então, é interessante levar isso à frente, né? A sucessão patrimonial também fica difícil, né? A gente se depara com alguns casos de pessoas que têm esse desejo, né? E aí, quando você começa a levantar o ponto da sucessão patrimonial, aí a pessoa vê que eu vou deixar problema ou eu vou deixar solução por aí, né? Enfim. E isso valeria, por exemplo, se eu já tenho a conta aberta nessa Exchange X há 3, 4 anos, e quando isso é implementado, ela entra no Brasil. Isso tudo que eu fiz lá atrás conta ou começa do zero a partir do momento que ela abriu o CNPJ no Brasil? Tiger. Você, vamos lá, Ana, começa com você. Tá. Na verdade, assim, o que acontece? É a partir do CNPJ. Por quê? Porque a empresa não tinha CNPJ aqui, ela não era obrigada a informar aqui. Mas aí vamos lá, tu movimenta lá, né? Centenas de pares de troca, certo? E aí, do nada, essa empresa começa a reportar. Então, das duas, uma. Ou tu vai parar a tua operação para não ter que aparecer nesse reporte, ou tu vai ter um saldo que vai ser reportado lá no final do ano, né? Ou tu tira teus fundos dessa exchange imediatamente, se tu não quer aparecer, né? Ou tu declara tudo e vamos lá, toca o barco, vou seguir operando, meu objetivo é preço, taxa, enfim, né? Mas assim, o que não pode é a pessoa achar que está protegida em anonimato por conta de a empresa hoje não ter CNPJ no Brasil. Não, ela não estará a partir de onde a empresa tiver CNPJ e passar a fazer o reporte, e considerando ainda, a gente tem que lembrar que pares de troca, permutas, elas são eventos tributáveis, certo? Inclusive, a gente tem aí a solução de consulta que aconteceu aí em dezembro, né? Onde a Receita Federal deixou muito claro, lá no PGD esse ano tem também essa questão, no Perguntão desse ano é abordado claramente essa questão também. Então, pessoas que fazem muitos trades, né, nessas exchanges, elas têm que tomar esse cuidado, sim, porque senão a coisa vira uma bola de neve sem fim. E por exemplo, antes dessa empresa entrar no Brasil, tem uma conta lá, né? A pessoa já está operando faz tempo, ela pode fechar essa conta, espera abrir no Brasil, depois reabre essa conta, começou do zero. E, em tese, começa do zero, né? Mas a gente tem que lembrar, assim, que quando essa pessoa começa uma conta nova, com um depósito novo, etc., ela tem que ter origem para isso, né? Digamos que o cara hoje tem lá um saldo de 1 milhão em trades, né? Eu tradei, cheguei a 1 milhão, né? E aí eu quero operar esse 1 milhão depois aí como um CNPJ no Brasil. Tu vai botar esse 1 milhão lá dentro depois para começar do zero. E aí, esse 1 milhão veio da onde? Certo, não, entendido. Vamos lá então. No nosso bate-papo aqui, então, segundo tópico, eu pago imposto quando eu compro Bitcoin ou somente quando eu vendo? Ou necessariamente quando eu declaro eu não pago imposto? Ou só quando acontece essa transação? Como é que funciona isso? Começar com a Tigra. Comprar em si não é um evento tributável. Você vai simplesmente estar adicionando ou trocando, né, um bem por outro. Então, se você tinha um saldo em conta, esse saldo em conta passa a ser um bem no momento em que você adquire algum criptoativo, como o Bitcoin, por exemplo. Então, ele não é passível de imposto. Diga lá, Ana.
que acontece aí? Comprar Bitcoin, comprar qualquer tipo de criptoativo não é um evento tributável, certo? Mas a gente tem que lembrar só que a gente tem que ter origem para isso, né? Então, assim, eu não posso comprar 1 milhão em criptomoedas se eu não tenho origem patrimonial para isso. Se eu não tenho esse dinheiro, se eu não tenho essa renda, eu não tenho como fazer essa compra, correto? Senão, o que acontecer? A gente tem aí tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico, né? Então, todo dia, a gente teve aí a situação aí, né, recentemente aí de uma empresa também que saiu em todas as mídias convencionais, aí, com dinheiro preso de todo mundo, mesma situação. Né? Esse dinheiro veio da onde? Veio do quê? Então, a gente tem que ter, sim, origem para as compras que a gente fez. Isso incide imposto? Não, desde que a origem seja uma origem ilícita, né? A gente tenha isso declarado, bonitinho, tu pode, sim, fazer essa compra. Imposto mesmo, tu só vai ter na saída, né? E ser lucro, né? A gente não paga imposto se não houve lucro. Então, eu tenho 1 Bitcoin esse ano, não fiz nada com esse Bitcoin. Chegou no final do ano, eu tenho ainda 1 Bitcoin, eu preciso só declarar, eu não vou pagar imposto. Perfeito. Né? Tem que ser claro. E quais as dificuldades para o contribuinte e a importância, né, deles aprenderem os passos a passos, inclusive sobre normativa, declaração, Receita Federal, tudo o que está acontecendo, para o contribuinte não cometer nenhum tipo de erro, principalmente para ser taxado desnecessariamente pela Receita Federal? Começar com a Ana. O que acontece, né? Hoje a gente vê assim contribuintes que entraram no passado, isso dos mais antigos para os mais novos. A gente vê um efeito bola de neve gigante, que é das pessoas que não declaravam, né? E hoje essas pessoas têm conhecimento já de que sim, deve haver a declaração e de que sim, os criptoativos são sujeitos a ganho de capital. Então, eu diria assim, o maior cuidado que essa pessoa pode ter é não deixa isso virar uma bola de neve. Operou no estrangeiro, vai lá e faça a tua IN 1888. Não deixa isso virar em multa, certo? Teve ganho de capital, vai lá e paga esse imposto. Não deixa isso também virar em multa. Se tu não fizeres nada, daqui a pouco tu vai ter multas de IN 1888 para pagar, tu vai ter até 150% aí de multa de uma possível autuação num caso de sonegação, né? Então tem que ter muito cuidado. Pessoas que estão começando, eu costumo dizer o seguinte: está começando no mercado hoje, está experimentando, não sabe fazer a IN 1888, não tem grana para pagar contador, não tem grana para contratar um sistema, etc. Começa por uma nacional, porque pelo menos essa nacional ela vai fazer essa IN 1888 por ti, e é um problema a menos que tu tem mensalmente, que é fazer essa IN 1888, né? Agora, claro, aprendeu a fazer, aprendeu a ter os conceitos, aí tu vai te achando no mercado. Para que tu serve, aonde que tu quer ter lucro, onde é que tu quer operar, qual é esse tipo de coisa, né? Mas no início, muito cuidado para não terminar o ano devendo mais do que aquilo que tu ingressaste no mercado. Inclusive, pessoal, no link da descrição aqui desse vídeo tem alguns passos a passo, alguns vídeos relacionados a cursos também, de como começar todo esse processo de declarar imposto, tá ok? Diga lá, Taigra. Eu acho bem interessante que a gente tem se deparado bastante com isso. O investidor que está iniciando no mercado, que muitas vezes ele até operou dentro da isenção, mas o negócio começa a ficar tão complexo para ele, e o histórico, né, vai crescendo, não tem jeito. É um mercado novo, as possibilidades de ganho são reais e estão aí, são palpáveis. Então, às vezes, em 1, 2 anos, o cara já está fora da isenção e nunca fez nada. O monstro acaba ficando maior do que o lucro dele, né? Então, ter consciência, eu acho que o principal, a maior dificuldade hoje que o investidor comum que entra em cripto ou até em outros mercados se depara é ter consciência de que existe o imposto e que existe obrigatoriedades, né? Muita gente acha que vai entrar, vai fazer o que quiser e que não vai declarar nada, não vai pagar nada. Pode até ser, e pode até ser que passe. Mas, assim, existe uma enorme chance de lá na frente isso só virar uma bola de neve e engolir o cara.
né? Então, ter consciência disso vai ajudar ele, talvez, a não fazer tanto trade no começo, a experimentar de uma forma mais calma, mais tranquila, para ir realmente conhecendo aonde ele está pisando, o terreno onde ele está pisando, e de modo que ele mesmo consiga entender as operações que ele fez. Porque muitas vezes a gente também se depara com pessoas que nem sabem o que elas fizeram, elas só foram experimentando e foram acelerando, e quando vê, tem 3 mil, 5 mil operações, e como que apura isso tudo? Às vezes não deu nem lucro, então ter consciência de que vai precisar, tem obrigatoriedades, é muito importante. Rodrigo, deixa eu só acrescentar aqui, eu até nem sabia que tu tem curso para investidor iniciante? Não, ainda não, mas tem os links lá relacionados ao seu canal na descrição desse vídeo. Assim, eu sempre digo, pessoal, estuda muito. Eu não sei como é que tu tá aqui de cursos, mas assim, a melhor forma de entrar no mercado, estudar. Então, estudar, quando as pessoas me perguntam, e muita gente me pergunta, quais são os canais, né? E o teu é um dos que eu indico para as pessoas assim, familiarizarem, né? Inclusive para os profissionais, não só para quem está investindo, para os profissionais. Então, tem que estudar, se familiariza com a terminologia, com as operações, com o contexto de economia internacional, nacional, saber aonde está pisando antes de mais nada. Perfeito. Vamos lá, então. Quais as dificuldades para os contadores, advogados e pessoal de TI? Principalmente porque tem muito contador aí boiando, né? Literalmente viajando na maionese, que não está inteirado nessa transformação digital, sistema de pagamento, token de utility, token que rende valor. Como que os contadores fazem hoje para se orientar e quais são os melhores caminhos? Vou começar com você, Taigra. Sem dúvida, o contador ele vai ter muito ganho se ele seguir a Ana. O Declarando Bitcoin hoje, para mim, aliás, desde que eu a conheci, é o canal mais completo que tem nesse sentido, né? Porque uma vez que você cai nesse mundo, não tem nenhum treinamento oficial para isso, não existe, né? Agora existe o curso da Ana para contadores, advogados e pessoas de TI, mas antes era um breu total. Então você tinha que... o que acontece? Muitas vezes o pensamento contábil, ele não está instalado na pessoa para conseguir fazer as analogias necessárias. Então, pode ser até que o contador, o advogado ou o programador, ele tenha o entendimento básico ali de um trade, de uma compra e de uma venda. Mas se ele se depara com uma operação um pouco mais complexa, que precisa raciocínio, um pensamento, né, uma construção contábil de débitos e créditos, e enfim, do que tem na legislação, ele já trava ali. Então, a Ana vem passando a foice nesse mato todo aí e simplificando, né? Excelente. Inclusive, pessoal, o link do curso da Ana está na descrição desse vídeo. E se você é novo aqui no canal, te convido mais uma vez a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa aquele like para a gente receber aí sempre uma relevância maior no algoritmo do Google e vá deixando as suas perguntas, tanto no chat ao vivo, para quem está acompanhando ao vivo, ou depois na descrição desse vídeo, para a gente respondendo na medida do possível. Diga lá, Ana. Eu tive a feliz experiência, né, de montar um curso para contadores e afins, né? O nosso curso tinha muita gente de tecnologia, tinha advogados, tinha contadores, tinha de tudo, assim. Tinha até contribuintes que queriam compreender o contexto maior. E foi, assim, uma felicidade imensa. Primeiro, porque a gente pegou pessoas, claro que, como a Taigra disse, algumas já tinham alguma noção e precisavam refinar o raciocínio. Mas a quantidade de pessoas que nunca nem ouviram falar, que não sabiam o que era um Bitcoin, ou como funcionava uma criptomoeda, como abria uma conta, o que era uma carteira, como emitir um extrato no exchange. Então, assim, coisas muito básicas que a gente falou no curso, e foi, assim, uma experiência sensacional. Hoje a gente tem um grupo de contadores que fez o curso, todo o grupo está trabalhando, alguns inclusive comigo, a gente tem bastante gente conosco, e eu costumo dizer, né, quando a Taiga entrou nesse mercado, a Taiga é muito forte em Forex, né, inclusive ela está desenvolvendo um sistema para Forex, e eu dizia para a Taiga olhou para os criptoativos e enxergou, e ela, no caso dela, enxergou, e isso é muito importante, de olhar e enxergar, tem que dar o salto de fé. O salto de fé a criptoeconomia está acontecendo, o futuro está aqui, né? E dentro disso, quem não souber trabalhar com isso,
num futuro muito próximo aí, vai estar fadado a não saber o que fazer. Né? Eu tive a feliz experiência aí, inclusive de pandemia, né? De já estar nesse mercado, de já estar em atendimento online, de já estar totalmente em mundo virtual, né? E isso para mim foi um diferencial gigantesco como profissional. Eu aconselho todos os profissionais de todas as áreas a dar um pulinho aqui. Vem para o lado de cá, acompanha do lado de cá que aqui a gente tem o que fazer sempre. E bastante, né? Muito. Você quer adicionar alguma coisa, Taigra? Sim, só um comentário adicional no sentido de que curso que você faz, que você sai dele já garantido que você vai ter cliente, porque não tem contador suficiente, não tem advogado suficiente que saiba, né, para a quantidade de investidor que já existe. Então, a gente tem trabalho para compartilhar aqui, enfim, isso é bem interessante, está todo mundo ganhando, né? Ótimo, não, sim, a quantidade de novos modelos de negócios que está surgindo com essa implementação do blockchain como um registro garantido, que não tem como deletar as informações que ficam lá, isso é distribuído, é fantástico. Cada dia que passa, nós vemos mais modelos de negócios que até pouco tempo atrás seriam inimagináveis, né? E uma dessas agora tá aqui, ó, tributação no metaverso. Eu comprei lá minha casa, o meu terreno dentro do Decentraland, de um projeto tal, mesmo sabendo que a compra de uma casa ou de um terreno no metaverso, pessoal, nada mais é do que um token, um contrato inteligente, que são linhas de códigos que só moram dentro da internet e você é o dono dessa propriedade digital. Isso é o metaverso, porém, como que vai ser essa tributação em cima disso? Vou ter que pagar IPTU 2 vezes ou não? Vou começar com a Taigra. Diga lá, Taigra. Como você mesmo disse, né? São tokens, então a gente está tratando aqui de ativos digitais, né? E a gente tem um tratamento contábil voltado exatamente para ativos digitais nesse sentido. Então, pagar IPTU 2 vezes de um imóvel físico e um imóvel digital não se aplica, né? E você, Ana, como é que é? Vamos ter que pagar e o pessoal já estava até uma piadinha que eu vi um tempo atrás, aí o pessoal já está querendo invadir as fazendas improdutivas aí do metaverso, porque estavam lá paradas. Como é que vai ser isso tudo? Eu assim, ó, eu costumo dizer assim que quando eu olhei para o Bitcoin, eu olhei e enxerguei. Eu me caí de amores pelo mercado, né? E tu conheceu toda a minha trajetória e tu sabe que foi meteórico. Eu olhei, enxerguei e eu me apaixonei. E metaverso é uma coisa que eu sinto a mesma coisa, né? Porque a gente está criando, como tu mesmo disse, a gente tem possibilidades de negócios, né? Em criptoeconomia que a gente não tem em lugar algum. Então, a gama de negócios que a gente pode fazer todos os dias, a gama de pessoas que a gente traz para dentro todos os dias, isso é um universo paralelo já só por si. Então, o metaverso ele só veio. Tem várias pessoas que dizem que o metaverso não tem nada de novo, sim e não, né? Porque o metaverso, enquanto blockchain, é uma coisa relativamente nova. Né? A gente dá o uso que a gente está dando para ele hoje, é sim uma coisa nova. Se por outro lado existia o metaverso prefeito de games, etc., hoje não, hoje a gente tem metaverso, a gente já teve prefeitura no metaverso, banco no metaverso, McDonald's no metaverso, a gente tem avatares trabalhando aí no metaverso, a gente tem a economia toda está indo no sentido do metaverso. As grandes empresas estão indo para o metaverso, e eu já fiz Loira Pod sobre isso, eu acho sensacional as possibilidades dentro disso. São tokens? Sim. A tributação dele em metaverso desses NFTs, porque são NFTs lá, né? São NFTs, são tokens. Sim, é objeto de N1888, sim, são bens sujeitos a ganho de capital. Um imóvel em metaverso, imóvel no Axie Infinity, não é uma casa própria, né? De fato, não é. Mas a gente vê assim uma expectativa de crescimento para isso gigantesca, porque assim, quantas profissões vão acontecer lá dentro? Essas pessoas vão estar registradas aonde? Na empresa sede desse metaverso? De que forma isso vai funcionar? Nós vamos recolher imposto aonde? Por enquanto, sempre é aqui, né? Na sede de quem colocou lá a bandeirinha do metaverso. Mas será que o metaverso, em algum momento, aí não vai ter uma jurisdição própria?
Eu torço que sim, porque eu me mudo para metaverso no mesmo dia. Então, assim, eu acho fantástica a gama de possibilidades. Hoje, sim, é token, eu tenho respondido para a imprensa convencional todos os dias, isso são tokens, são NFTs. A gente tem essa compreensão melhor porque a gente vive aqui em criptoeconomia, né? Pessoas de fora do mercado ainda estão com uma certa dificuldade de entender isso, mas é o futuro. Esse é o futuro. Nós estamos vivendo a Matrix. Isso é a Matrix, isso é o futuro. Só cresce. Também, de novo, também só cresceu com a função de pandemia. Amanhã ou depois a gente vai estar fazendo um debate em metaverso. Isso vai acontecer no futuro muito próximo, né? E eu sou apaixonada por isso. Estou torcendo, esperando que aconteça. Eu, inclusive, né, falando de que eu vou me mudar para o metaverso, né, pessoal, já existem soluções de você pegar aí toda a sua empresa, o seu nome, o que você vende, o seu produto, transforma numa LLC, coloca num trust, dissolve numa DAO e vende os tokens, e você não existe mais, e o beneficiário são as pessoas que têm a posse desse próprio token. Isso já está acontecendo, cada dia que passa, essas empresas descentralizadas, autônomas, são realidade. Isso tudo, para o Estado tentar acompanhar isso, vai ser muito difícil mesmo, porque a velocidade que a tecnologia cresce hoje está literalmente num Concorde aí, num jato, e o Estado encaminhando com passinhos de formiguinha ainda. Mas tem a questão só que eu digo assim, eu já participei de muita coisa sobre metaverso. A primeira coisa que vai definir o caminho disso vai ser a territorialidade, né? A quem pertence o que em metaverso, né? Se metaverso vai ser um local à parte, se ele vai ser uma extensão do país sede, se não vai. Agora, de uma coisa eu não tenho dúvida, certo? Os governos já estão de olho em metaverso. Né? Então, assim, eu não compartilho desse teu otimismo com relação a que tudo vai ser descentralizado lá em metaverso. Eu acho que tanto quanto as criptomoedas, né, a gente teve a figura do Estado, né, entrando em todos os países, né, no sentido de regular, de regulamentar as operações, as empresas, etc. Eu não imagino que em metaverso isso seja diferente, porque onde há lucro, há imposto, né? Isso sempre. Vamos lá, pessoal, mais uma vez, quero convidar vocês a se inscrever aqui no canal Rodrigues Digital e sempre acompanhar os nossos debates descentralizados, sempre aos domingos, às 8 horas da noite. E também para quem está seguindo a gente nas outras mídias sociais, o nosso principal foco onde nós criamos conteúdo é sempre lá no canal no YouTube, e acompanhem também as nossas colunas aí nos portais de criptonotícia. Muito obrigado mais uma vez pela participação da Ana e também da Tigra, e a gente volta aí em um próximo programa, pessoal. Obrigado, até a próxima. Tchau. E como sempre, pessoal, deixe suas perguntas, dúvidas, críticas, sugestões e temas para os próximos programas. Eu com a nossa equipe sempre observamos e respondemos os comentários e iniciamos sempre um aprendizado aqui juntamente com vocês, a nossa audiência. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê no próximo programa.